Olá, hoje nós vamos estar falando sobre operações no mercado interbancário e este tópico aparece no item 12 do edital com o título Dinâmica de Mercado, Operações no Mercado Interbancário. Operações interbancárias significa operações entre bancos. Então veja bem, aqui nós não temos a figura do exportador, não temos a figura do tomador de crédito, nós não temos a figura do cliente não bancário. Portanto, aqui nós estaremos falando de como se dá essa operação entre os atores que representam os diversos bancos. E como eu havia falado, o banco todo dia, para fazer o seu fechamento, ele tem que fechar o caixa diariamente, ele nunca pode estar com o seu caixa negativo. Então, essas operações interbancárias, elas acontecem todos os dias. Todos os dias elas acontecem num volume maior ou num volume menor, dependendo do volume de crédito que está sendo concedido na economia. Mas eu espero que com essa discussão que nós vamos fazer aqui, os conceitos mais relevantes fiquem claros para vocês. Portanto, agora, em dinâmica de mercado, operações no mercado interbancário, é importante que vocês observem primeiro o conceito interbancário. O interbancário é o termo utilizado para identificar o mercado onde são feitas operações de um banco com outro banco. Então, interbancário é isso. E pode cair uma questão fazendo perguntas simples dessa natureza. É só uma questão de interpretação da expressão interbancário, entre. As operações interbancárias, elas são feitas utilizando esse título aí chamado CDI, que são certificados de depósito interbancários, que são os títulos emitidos pelas instituições financeiras quando eles fazem transações entre si. E é muito comum, eu repito, todos os dias essas operações são feitas. Todos os bancos, eles são obrigados a fechar o seu caixa positivamente no final do dia. E o CDI é utilizado para empréstimo e normalmente é considerado uma taxa de curto prazo para que as operações sejam feitas entre bancos. Mas aí vale uma observação. Se você tem dois bancos, um banco grande, um banco, digamos, com um nível de segurança, de solidez maior, negociando com um banco pequeno, com um nível de solidez menor, a tendência é que quando o banco grande faz um interbancário com um banco menor, ele cobra uma taxa um pouco maior do que ele cobraria, por exemplo, de um banco do Brasil. Então, se você tiver um grande banco fazendo um certificado de depósito no Banco do Brasil, ele vai cobrar uma taxa um pouquinho menor do que ele cobraria de um determinado banco menor. Lembrando que não é só o tamanho do banco que influencia. O banco pode ser menor, mas ele pode estar recebendo um depósito de valor muito pequeno, compatível com o tamanho dele. O fato é que no passado não muito distante, nós tivemos diversos problemas em alguns bancos brasileiros. Alguns bancos foram liquidados, portanto, os bancos estão sempre atentos em relação à condição de solvência dos demais pares do mercado. Um aspecto importante é que a taxa de CDI ela é calculada pela B3. Tá? Então, a taxa de interbancária é calculada pela Bolsa. A B3, para vocês que esqueceram, é a Bolsa que negocia títulos e valores mobiliários, ela representa a fusão da antiga Bovespa, mais a Bolsa de Mercadorias e Futura BMF, mais a CETIP. Essas três instituições, elas formaram a B3. Portanto, essa bolsa hoje é que calcula essa taxa de CDI. E essa taxa é a média das taxas cobradas entre os diversos bancos. É importante, essa taxa é muito importante. Por que o mercado interbancário de reais é muito importante, gente? Porque, na verdade, essa taxa serve como uma referência para os empréstimos de um modo geral. Imaginem vocês, se eu sei que no final do dia, se eu precisar de um depósito de um determinado banco, eu aqui estou falando se eu representar um banco qualquer. Então eu sou representante de um banco qualquer,
eu sei que no final do dia eu vou precisar de algum depósito de um outro banco. Se este banco, para depositar no meu banco, ele cobra uma determinada taxa, eu posso usar essa taxa que eu vou pagar como uma referência para as taxas que eu vou cobrar na concessão de crédito. Ora, se eu estou emprestando dinheiro a uma taxa de 10% ao ano e estou conseguindo receber esse dinheiro no interbancário, digamos, a uma taxa de 5%, aí eu vou fazer a seguinte conta: eu pago 5% e empresto a 10%. Esse 5% que eu estou ganhando, ele vai cobrir a inadimplência que vai acontecer, ele vai cobrir os custos operacionais que eu tenho. Se cobrir tudo isso e ainda sobrar uma fraçãozinha para o lucro do meu banco, eu vou fazer essa operação. Por isso, o CDI ele é muito importante como uma baliza nas taxas de juros. E aí, eu diria assim, a taxa CDI ela é importante porque ela mostra o custo do dinheiro entre os bancos, no mercado financeiro. Mas não é só o CDI. Se eu tenho a opção de pegar dinheiro de um banco, eu tenho a opção também de pegar uma parte dos meus títulos públicos e devolver para o Banco Central e fazer caixa. Normalmente, o CDI e a Selic, a taxa Selic, elas estão muito próximas. Muito próximas. Então, lembrem, não é só a taxa de CDI que é um bom balizador, a taxa Selic também, tá? E aí vale esse último item que eu coloquei na lâmina, que é muito comum você chegar numa agência bancária e dizer, e ouvir do atendente: olha, se você quiser aplicar no nosso CDB, no nosso CDB está rendendo 80% do CDI, 90% do CDI. Veja como o CDI vira uma referência, inclusive na comunicação do atendimento bancário com os clientes dos bancos. Portanto, a taxa interbancária ela é muito importante, ela é uma balizadora das demais taxas, assim como a taxa Selic. Bom, da mesma forma que existe a taxa interbancária em reais, eu, de certa forma, falei isso em vídeos anteriores, mas eu queria voltar a esse aspecto, porque o mercado interbancário também negocia moedas de outros países. Então, existem operações interbancárias de câmbio. Então, as operações interbancárias de câmbio, elas ocorrem em diversas moedas, não é só em dólar. Pode ser que um determinado banco tenha um cliente que quer importar do Japão e queira comprar iene desse determinado banco. E vamos imaginar que tenha um outro banco que tem iene em caixa. Então, eles podem fazer operações entre si. Mas o importante que vocês observem nas operações interbancárias de moeda, que é aquilo que nós chamamos de mercado secundário de moeda. Isso não altera o volume de reservas cambiais do país, porque, na verdade, o dinheiro está saindo de um banco e indo para outro. O que altera o volume de reservas cambiais é quando você tem operações realizadas com outros países. E este interbancário de moedas estrangeiras, eles podem ser realizados independente das operações com clientes. Então, eu sou o banco A e você que está me assistindo é do banco B. Eu posso comprar uma quantidade de moeda que você dispõe e que eu não disponho, independente de eu ter um cliente que quer essa moeda. Eu posso comprar porque eu quero ter um pouco daquela moeda no meu cofre. Portanto, essa operação, ela independe da existência de alguém lá na ponta que queira comprar. Normalmente, quando tem alguém querendo comprar, é o melhor dos mundos. Porque eu sei por quanto eu estou comprando na operação interbancária e muitas vezes eu já estabeleci com a pessoa que vai precisar daquela moeda por quanto que eu vou ganhar nessa operação com ele. Portanto, eu compro por um preço aqui, sabendo por quanto que eu vou vender. E aí eu já estabeleço qual é o meu ganho. Tá? Essas operações de câmbio, elas podem ser liquidadas no mesmo dia, elas podem ser liquidadas no futuro. Tá? Então, a operação de câmbio entre banco, um banco compra dólar do outro e fala assim: olha, eu estou comprando 100 mil dólares para você me entregar daqui
a 15 dias, daqui a 30 dias, daqui a um mês. Então, existem negociações interbancárias que o dólar não é entregue no mesmo dia, que a entrega da moeda se dá no momento futuro, que é o que eu chamei de liquidação futura ou liquidação a termo. Essa diferença de liquidação a termo e futuro, eu não vou aprofundar nela aqui, mas normalmente a liquidação futura, ela se dá em contratos padronizados. Então no mercado futuro de moedas, tem um contrato que tem um padrão. Então quando é um contrato com valor definido, com as regras definidas, a gente chama de contrato futuro. Quando você faz um contrato com a outra instituição financeira, um contrato sem padrão nenhum, aí você está trabalhando com o conceito de contratos a termo. Portanto, quando uma instituição financeira comunica ao Banco Central, que o Banco Central acompanha essas operações todas, ele diz, olha, eu estou comprado em dólar. O banco está informando ao Banco Central quanto que ele tem de dólar no cofre, mas ele está somando a isso quanto de dólar ele comprou para liquidação futura também. Então a posição do banco em dólar é a soma das posições de cofre e já de liquidação pronta com as posições compradas ou vendidas para o futuro. E é fundamental essa última observação aí, que no caso de operações interbancárias de câmbio é vedado o cancelamento, a baixa, a prorrogação ou a liquidação antecipada. Veja bem, essa exigência do Banco Central é uma exigência meio sem sentido, mas ela do ponto de vista teórico, ela é importante. Porque, veja bem, eu comprei dólares a futuro eu como representante de um banco, comprei dólar a futuro de um determinado banco e de repente eu não posso dar baixa nesse contrato. Mas eu posso fazer com outro banco um outro contrato fazendo a operação inversa. Digamos que eu comprei 100 mil dólares para o outro banco me entregar daqui a 2 meses. Aí no dia seguinte eu desisti, eu não quero mais essa compra e o outro banco aceita desfazer esse negócio comigo. Bom, pelo regulamento eu não posso cancelar essa operação, mas eu posso ir junto a outro banco e fazer uma operação inversa de venda, que tem o mesmo efeito. No dia que vencer, eu vou fazer o mata-mata dos dois contratos, de tal forma que o impacto na posição de câmbio vai ser como se tivesse sido feita a baixa do contrato. Portanto, é uma exigência legal, mas que tem pouco efeito prático. Então, essas são as discussões mais importantes no que se refere às operações interbancárias. E não esqueça, inter significa entre, então é entre bancos. Portanto, não tem relação com os demais clientes que não são aqui caracterizados como bancos. Aqui nós encerramos essa discussão das operações do mercado interbancário de reais, mas também trouxemos aqui uma pequena reflexão do mercado interbancário de moedas estrangeiras. Bom estudo para você e tire bom proveito desse conteúdo, porque na verdade o assunto operações interbancárias não é muito além do que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês.